Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este sábado, depois das cinzas, nós escutamos o Evangelho da vocação de Mateus, pois Levi, esse cobrador de impostos, torna-se Mateus o evangelista. O texto nos diz que Jesus, passando, viu esse homem sentado na coletoria de impostos e chama-o: segue-me. Com prontidão deixa tudo e começa a seguir Jesus, manifestando assim que nosso Senhor tem um chamado universal à santidade. Todas as pessoas, as situações mais diversas, todas são chamadas à conversão. Deus está sempre colocando isso para cada um de nós, o seu convite. Quando nós aceitamos o seu convite e o seguimos, toda a nossa vida é transformada. Por isso, aquele que escuta o convite de Jesus e coloca-se à disposição para segui-lo, encontra a salvação. Também aquele que, escutando o convite de Jesus, o rejeita, não o quer seguir, encontra a condenação. Por isso, nós vamos ter muito claro isso para cada um de nós. Nós somos convidados a chamar todas as pessoas à salvação. Convidá-las para a igreja, convidá-las para uma boa confissão, convidá-las para, de fato, se encontrarem com o Senhor. Portanto, muitas não querem. Quantos de nossos amigos, parentes, nós convidamos, insistimos, para que possam vir à igreja, para que possam participar de modo efetivo da vida da igreja. E muitos dão desculpas e não vêm, e vão protelando, uma hora eu me converto, depois eu vou, e nunca vêm. De repente alguém vai dizer: mas Deus condena as pessoas. Pelo contrário, Deus é o principal interessado em nos salvar. Deus é o principal interessado em nos ver perto dEle. Mas Deus não toma a nossa liberdade. Ele respeita o nosso sim, respeita também o nosso não. Portanto, o coração de Deus se entristece por tantos que se perdem, não por falta de convite, mas a dureza do coração, muitos não acolhem esse convite. Portanto, se afastam de Deus conscientemente e eles se colocam longe da salvação, rejeitam a salvação que Deus lhes oferece. Isso deve ficar claro para cada um de nós, pois é uma angústia que muitas vezes nós carregamos. Padre, estou angustiado porque o meu genro, a minha nora, a minha filha não vem mais à igreja. Vão todos se perder. Claro que é uma dor muito grande, porque eles não querem se encontrar com a misericórdia do Senhor. Mas precisamos nós criar ocasiões para que isso aconteça. Nós percebemos no Santo Evangelho que Levi, o cobrador de impostos, ao se encontrar com o Senhor, a ter sua vida transformada, ele quis também que os seus amigos, pecadores, cobradores de impostos, também se encontrassem com o Senhor. Portanto, ele preparou um grande banquete para que eles pudessem também se encontrar com Jesus, porque Jesus estaria na sua casa. Assim também nós podemos encontrar ali uma solução para tantas questões da nossa família, criar ocasiões para que a nossa família se aproxime mais de Deus, pois muitas vezes não vai até a igreja, mas o terço que podemos marcar
mensalmente em nossa casa, semanalmente em nossa casa, pode se tornar uma ocasião para se aproximar de Deus. Um almoço em família, convida o padre, pode ser ocasião para conversar, para ter um contato mais efetivo com a igreja. Um lanche da tarde, chama as irmãs, para que possa também ali ter uma conversa, ainda que informal, mas é o primeiro contato que pode transformar também aqueles corações. Ou seja, precisamos criar ocasiões para evangelizar as pessoas que nós tanto queremos, porque nem sempre elas irão à igreja de modo inicial, mas à medida que vão se aproximando da realidade de Deus, elas sim vão mudando os seus conceitos e vão abrindo o coração para a conversão, coração para aceitar Jesus Cristo. Portanto, não sejamos nós aqueles que murmuram, que reclamam e começam somente a chorar. Sejamos nós capazes de arregaçar as mangas e começar a trabalhar para criar ocasiões e oportunidades para que as pessoas que nós tanto queremos que se convertam, elas possam ter um encontro com o Senhor. Que nós possamos de fato ser criativos, e quando nós temos otimismo cristão, nós encontramos sempre um modo de colocar as pessoas que nós queremos em contato com Deus. Mas não deixamos levar pelo pessimismo, da murmuração, da reclamação. Nunca iremos encontrar um momento oportuno, porque estaremos sempre com os olhos cerrados para ver as ocasiões que Deus nos dá. Em toda e qualquer ocasião, por mais simples que seja, pode se tornar ocasião de se encontrar com o Senhor. Por isso, nós prosseguimos meditando sobre o Santo Evangelho. Jesus que está ali, sentado com essa multidão, um grande banquete de cobradores de impostos, pecadores, que faziam tudo errado. Mas Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Ou seja, quando nós nos colocamos numa situação onde aquele ambiente da nossa casa, da nossa família, é um ambiente onde todos estão afastados de Deus, é lá que precisa de nós. Porque muitas vezes nós queremos evangelizar somente no nosso reduto, onde todo mundo já tem uma certa vivência de igreja, onde todo mundo já está como que encaminhado, precisa sim dar passos, mas já tem ali contato inicial com a fé. É sobretudo ali, naquele lugar, naquela casa, naquela situação, onde muitos ainda não conhecem o Senhor, que você precisa evangelizar. Que possa de fato ter a certeza, não é porque eu estou sentado com esses que eu me torno igual a eles. Eu estou aqui para elevar, para transformar este lugar. Assim Jesus, ao se sentar à mesa com os cobradores de impostos, com esses pecadores, ele estava ali numa missão para levar-lhes a salvação, para retirar daquela situação de pecado e colocá-los na graça de Deus. Assim também deve ser a nossa compreensão em relação à nossa família, nosso grupo de amigos. Estamos aqui para trazê-los para mais perto de Deus, não para nos perdermos como eles. Isso é importante ficar claro em nosso coração. Por isso, comentando esse texto, São Beda dizia que Jesus, passando pela coletoria de impostos, olhou com misericórdia para Mateus e o chamou. Essa também deve ser a experiência de cada um de nós em relação ao Senhor. Jesus olhou com misericórdia para cada um de nós e nos chamou a fazer parte da sua vida. Nos chamou para trilhar com Ele um caminho de salvação. Cada um de nós é um pecador, mas que Jesus olhou com misericórdia para cada um de nós e nos chama à conversão, nos chama à mudança de vida. Nunca se esqueça disso. Todos nós um dia fomos encontrados pelo Senhor, fomos resgatados pelo Senhor, para que nós pudéssemos ter a vida nova, que somente nele nós encontramos. Sejam agradecidos ao Senhor pelo momento crucial da nossa conversão. Quantos de nós, por longos anos, éramos católicos, sim, batizados, mas estávamos longe da igreja. Íamos quando dava certo. Íamos à igreja em ocasiões de batismo, eucaristia, casamentos, mas de repente nós nos encontramos com o Senhor. O Senhor olhou com misericórdia para nós e nos chamou, e nós compreendemos. O meu lugar é a igreja. Todos os domingos eu preciso estar na Santa Missa,
para que eu possa ser alimentado pela sua palavra, pela Eucaristia, pelos ensinamentos da fé, formado na doutrina de Jesus. Aí eu compreendi que de fato ali o Senhor me alcançou e convenceu o meu coração, que de fato a igreja é necessária para a minha salvação. Eu preciso da igreja para que eu alcance o céu. Eu preciso dos sacramentos, pois é o caminho comum, caminho ordinário que me leva para o céu. Longe desse caminho eu me perderei. Por isso, nós somos sempre esses que fomos encontrados pelo Senhor, fomos resgatados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um coração formado pelo seu amor. Agradeçamos ao Senhor por ter olhado por cada um de nós com tanta misericórdia, com tanto amor, e que nós possamos também olhar com misericórdia, com amor, para todas as pessoas à nossa volta, para que elas possam ter experiência do amor de Deus e assim também tenham suas vidas transformadas e possam buscar sempre a conversão. E nesse tempo quaresmal, possamos praticar de fato o jejum, a oração e a caridade. Esse tripé da vida espiritual seja presente ao longo desses 40 dias para formar ainda mais o nosso coração e formar ainda em nós o homem novo que Jesus quer que nós sejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos.